Bem, o texto de hoje é um pouco longo, né? Mas ele é bastante descritivo. É um texto mais descritivo do que... porque ele apresenta a paixão de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a paixão. Capítulo 18 de João, essa é a base, e que apresenta a função desse texto é informar os seus leitores dos atos ou das cenas finais ou as cenas da paixão de Jesus. Nós temos, todos os evangelhos têm um núcleo, uma grande porção sobre a paixão de Cristo. De João não seria diferente, talvez de João seja com muitos detalhes. João aqui apresenta muitos detalhes. Vamos ler alguns trechos, né? Então, Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então essa parte aqui, esse início, né? Jesus então sendo entregue no jardim do Getsêmani. O versículo 1 ele faz o link com o capítulo 17. Depois da oração de Jesus, esta é a cena seguinte. Ou seja, agora se desencadeia, se desenrola toda a trama dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época para dar fim em Jesus. Então aqui há uma composição de várias tendências para eliminar esse que se julga o Messias. Então nós temos que lembrar dessa situação humana. Essa é uma situação bem humana. Os seres humanos, nós podemos falar assim: nossa, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sim, né? Mas aqui, nesse patamar aqui, aparentemente não é. Então, aparentemente parece que são os homens que decidem, né? Na verdade, o texto vai mostrar que não, né? Então ele tira essa visão um pouco nebulosa, né? Dos nossos olhos embaçados, né? Para ver que há alguma coisa muito superior. É muito interessante isso, né? O que está acontecendo aqui? A soberania de Cristo sobre... Essa é a proposta, né? Deixa eu colocar aqui para vocês ler completamente, né? A soberania de Cristo na hora das trevas. É esse o assunto que se trata no capítulo 18. Apesar da hora das trevas, né? Porque isso daqui acontece ainda escuro, né? O sol ainda não apareceu. É tudo assim, não é? Lembrando que era o período, uma festa da Páscoa, estava para se realizar ali. Então tem gente que já está na cidade, já está se mudando, está se preparando para a festa. Então essas coisas estão acontecendo antes do sol raiar, né?
Ele apresenta aqui que Jesus foi preso no Getsêmani, um jardim das oliveiras, né? E quem o entrega é Judas, Judas o traidor. Esse nome Judas, ele é tão comum no período, até hoje é bastante comum. Não sei se a gente conhece alguns, né? Existia um violinista russo que ele tinha esse nome, Yehudin. Yehudin é o nome Judas, né? Yehudin Menuhin era um grande violinista, né? Então é um nome que os judeus ainda dão, né? E mais uma outra coisa, Jesus tinha um irmão chamado Judas, né? Então você vê como que era comum isso. No grupo de Jesus tem 2 Judas, o Iscariotes e o outro Judas. Então é um nome que aparece assim constantemente. Devido a quê? A tribo de Judá. Esse nome Judas é o nome para Judá. Então, às vezes nós temos assim, certos nomes, a gente não está muito interessado nele, né? Mas olhando nesse costume, não era tanto assim não. Então você tem o Judas Iscariotes, você tem outro Judas, você tem o irmão de Jesus, né? Que é Judas. Existe uma carta desse irmão e assim por diante, né? Então Jesus também é o leão de Judas, mas é leão de Judá. É que nessas transliterações parece que vai mudando, né? De Judá para Judas. Como é que fica isso, né? A época muda assim, né? A mesma coisa com o nome de Jesus. O nome de Jesus possivelmente seria Josué, tá? Então, você tem o livro de Josué, que é uma versão grega também, aparece lá, Jesus. Você vai ver lá, o Josué é sempre Jesus, Jesus, Jesus. Olhando para isso, o livro de Hebreus, por exemplo, ele fala praticamente de todos os heróis do Antigo Testamento, menos de Josué. Josué, ele disse: Josué não deu para vocês, não deu para o povo o descanso. É complicado esse livro, né? Não deu o descanso. Mas é interessante porque ele não menciona o nome Josué, né? Porque o nome Josué seria Jesus, ele deixa só para Jesus. Só para Jesus. Então, para mostrar que Jesus está acima de todo nome. O nome que era comum, mas aqui ele tem um efeito muito forte, porque se trata de um nome e uma pessoa, Jesus Cristo, né? Então, o Judas, ele vai com uma equipe, ele vai com uma escolta. Versículo 3 diz isto: principais sacerdotes e dos fariseus. Essa decisão é dos principais sacerdotes, ou seja, do sumo sacerdote. Quando diz principais, é que genro e sogro eram sacerdotes naquele ano, Anás e Caifás. Então, não está falando de qualquer sacerdote, não está falando da tribo sacerdotal, está falando de um grupo ou de 2 pessoas especializadas, né? E há um complô também com pessoas que não fazem parte do sacerdócio, né? Como, por exemplo, os fariseus. Aqui temos sacerdotes e fariseus. O sacerdote, em geral, os sacerdotes de Jerusalém, eles não eram fariseus, tá? Eles eram... Nossa, fugiu a palavra. Tem os fariseus e os saduceus. Olha só, saduceus, né? Eles eram saduceus. E como saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam na existência de anjos, né? Não criam que haveria uma vida posterior. Era bem complicada a fé, o conceito de fé desses homens, né? Mas aqui há uma união entre fariseus e sacerdotes para levar Jesus ao julgamento, né? A outra coisa que chama a atenção é que foram alguns guardas com eles. Isso daí é um típico de uma escolta, quando você sabe que o sujeito é muito perigoso. E essa guarda aí não é a guarda romana, tem que lembrar isso. Isso aqui não são soldados romanos, é guarda judaica mesmo. Seria a polícia do templo. Lá no Distrito Federal não tem a polícia executiva, que só age ali nos prédios, né? É mais ou menos isso, é uma polícia para o templo.
de soldados, de guardas judeus. Então esse grupo aqui é totalmente judeu, por hora, né? Depois vai ter a participação também dos romanos, mas isso mais para diante. Por enquanto é só o grupo que vai entregar Jesus, né? Daí eles chegam até Jesus, mas Jesus se adianta. Então tem uma coisa interessante aqui que fala sobre essa questão por exemplo, da soberania de Jesus, é que eles estão para prender Jesus, mas é ele que se adianta, né? A quem buscais? A pergunta é esta: a quem buscais? E eles parece que não conhecem, né? Aí você tem soldados, necessariamente não precisa conhecer, né? Responderam, versículo 5: a Jesus o Nazareno. Essa é como Jesus era conhecido. Ele era conhecido por causa da sua cidade, Nazaré. É interessante isso também, né? Por exemplo, as pessoas são conhecidas pelo lugar de origem. De onde você é? Eu sou de Serquilho. De onde você é? De São Paulo. Então eles colocavam isso como até quase um cognome, né? Então, por exemplo, Vadinho de São Paulo, ou de Santo André, não sei. Acho que não é, né? Já morou em Santo André, né? Não? Não sei por que eu pensei que morou. Mas não sei por que, depois precisa tirar o limpo isso, né? Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, né? Teria que ser chamado Jesus o Belemita, né? Mas para efeitos sociais, Jesus nasceu, era um nazareno, é um sujeito que morou. Ou seja, Jesus é uma pessoa que morou muito tempo, sua infância, adiante até, em Nazaré, né? Então, Belém é a origem do pai de Jesus, ou do nascimento de Jesus, mas só. Jesus cresce educado em Nazaré, né? E Nazaré pode sair alguma coisa boa, quando diz aqui lembrando lá o Natanael, né? Pois é, ele está reforçando isto. Ele apresenta que Judas está junto com eles, né? Aqui ele explica, faz um parênteses para mostrar aqui o que aconteceu nesse momento. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recularam e caíram por terra. É só aqui que aparece essa expressão. Só esse evangelho. Nenhum outro evangelho aparece Jesus falando e as pessoas caindo, mas aqui cai. Tem essa relação é muito forte, porque Jesus é soberano e as pessoas, apesar da mentira, né, eles sentem esse baque. É um baque da própria pessoa de Jesus, né? A ideia é que se caísse fossem correndo embora, né? Mas aqui eles estão ali, Jesus até fala, mas a quem vocês buscais? A quem buscais? Mais uma vez, a Jesus o Nazareno, né? Já declarei que sou eu, né? E a mim, se é a mim, pois que buscais, deixar ir estes, para se cumprir as palavras que Jesus dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então aqui está mostrando de novo a sua soberania. Mesmo na hora de perigo, os discípulos eles são isentados. Jesus protege, Jesus até intercede por eles, como aconteceu aqui, né? Aí daí tem o Pedro, aparece Pedro, né? Lembra de Pedro? Pedro, um discípulo amado de Jesus, né? E o que ele faz nessa hora? É até interessante como é que Pedro tinha uma espada. Até hoje não entendi como é que funciona isso, né? Mas ele tinha uma espada. Você tem o Zelote lá, que era o Simão o Zelote, né? Será que ele emprestou do Simão o Zelote? Os dois Simão, né? Então ele tira a espada e faz uma coisa assim, ousada, que você não vê Pedro fazer em outros lugares, né? O que ele faz? Ele decepa a orelha do homem lá, do jovem, possivelmente, Malco, né? Então, isso daqui mostra que o Pedro tem hora que ele é impetuoso, muito impetuoso. Nesse momento aqui, ele age no sangue, né? Aí Jesus diz para ele, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então ele repreende Pedro e ordena para Pedro, né? Então não é para ali virar um campo de sangue. Imagina só se
O que aconteceria se eles eram um menor grupo, né? Ia ficar um tedéu, né? E aqui, então, tem uma coisa importante, que é, se você compara este trecho com outros dos evangelhos, você vai perceber, os evangelhos vão falar assim, que Jesus curou a orelha do homem. Lembram-se disso? Aqui não fala, né? Possivelmente ele tenha curado, né? Se olharmos para os outros textos e vermos esse, ele curou, né? Só que não é dito por quê? Porque João, ele priorizou os 7 sinais. Se ele coloca isso daqui como uma cura, já viraria 8 sinais. Então, subentende-se que Jesus curou, mas esse daqui não é um milagre maior do que a ressurreição dos mortos. Então, o João, como ele é seletivo, todos são seletivos, e João ele está num dilema, ele precisa contar, mas sem contar tudo. Então, essa é uma característica do bom contador de história. Ele conta, você fica descobrindo muitas coisas, mas ele também não conta tudo, porque isso que é tudo vai ficar na cabeça da pessoa, martelando, né? Esse é o bom contador de histórias. Ele não revela todas as coisas, né? E os 4 evangelistas são bons de contar histórias, né? Existem livros especializados mostrando como é que eles contam bem a história de Jesus, cada um com a sua versão, né? No caso de João, ele enfatiza essa soberania, né? Todos têm isso, mas João de uma maneira muito mais forte, né? Daí é levado para o primeiro sacerdote, já que são sacerdotes que mandaram, né? Versículo 12 a 14. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era aquele quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então você tem aqui já tem essa invectiva, né, dos dois. É muito estranho isso, né? Tanto é que Lucas registra isso também, que havia 2 sumos sacerdotes naquele ano. Isso não é coisa de político, né? Não pode ter 2 sumos sacerdotes, é um, mas um é sogro do outro. Então você tem aí um certo nepotismo. Você sabe o que é nepotismo? Nepotismo é quando você, em vez de fazer uma coisa certa, você passa para o filho, né? É como, por exemplo, o pastor dessa igreja aqui, ele vai passar essa igreja para o filho dele, para o Toninho. Né? Quando ele crescer, não, agora já estou indo, então se fica. Isso é nepotismo. Hã? É de pai para filho. Ultimamente tem acontecido isso, né? Nas igrejas aí, passa de pai para filho. A Assembleia de Deus é assim, foi assim a do Belém, né? Pai para filho. Não é uma boa coisa, porque na história da igreja já acontecia isso. E sempre quando dava isso, dava ruim, né? Daí que vem a palavra nepotismo, né? De passar para os seus descendentes, né? Nepotismo é isso. E aí você entende também por que a Igreja Católica foi adotando aqui vamos fazer uma notinha. Adotou o celibato dos padres. Porque se o pai passa para o filho, os bens daquela igreja é da família, né? Então, uma maneira de cortar o nepotismo, mantém-se e ao mesmo tempo dá umas arestas, né? O sujeito se torna celibatário, né? Então daí vem toda uma teologia dizendo que era melhor, vai santificar, mas na verdade foi por causa dos bens, das riquezas, né? E até por muito tempo isso era bastante comum. Depois começou a parar isso, né? Mas por muito tempo essa era a prática da igreja, né? Da igreja católica. Então os líderes, né? A liderança era formada a partir de pai para filho, né? O problema é que isso não dá certo. Não dá certo. E no caso aqui você tem esses dois. Ele não faz comentário de juízo como eu estou fazendo. Ele simplesmente diz, né? Era Caifás e Anás. E Anás era quem profetizou. E aqui vem essa lembrança que ele está recordando que
Caifás disse, lá quando estava ainda sobre, né, as conversas que estavam tendo ali sobre o cego de nascença, ele disse: é importante que um homem morra pelo povo. Mas ele falou assim, sem fazer nexos, mas na verdade ele estava profetizando. Por quê? Porque era sacerdote. Então o sacerdote, o sumo sacerdote do ano, ele tem ele pode até não perceber, mas ele era aquele que de tempos em tempos poderia falar uma profecia. E no caso dele falou essa profecia, mesmo que ele não soubesse a que se referia. Então é até estranho, né? O sujeito que vai fazer o conchavo para matar Jesus, profetiza. E profetiza dentro do projeto de Deus. Então é interessante, porque esse profeta, esse sacerdote, não entra no reino dos céus. Veja que coisa, né? Ser religioso e falar todas essas coisas, estar acostumado com todas essas coisas e estar fora. Nossa, a gente tem que pensar assim um pouquinho, né? Vai dizer assim: caramba, isso aí é muito horrível, né? Pois é, ele escolheu, foi a escolha dele, né? A escolha dele. Claro que a escolha do Senhor está muito maior que isso, né? Então ele faz esse julgamento que é rápido, né? Que vai acontecer daqui a pouquinho, mas aqui ele já está fazendo um sumário. Aí aparece um adendo aí, Pedro. Pedro já cortou a orelha do sujeito, mas o Pedro não para, né? Então diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora. Claro, acabou de cortar a orelha do outro, você acha que iam deixar? Pedro ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então Pedro ele precisa ser iniciado aí com alguém que tem mais responsabilidade, né? A criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro poderia tentar passar escondido, né? Passar no mistério ali. Você não é um deles? Mas ele era visto. Ele tinha uma personalidade assim, expansiva, que não passava despercebido. A pessoa mais quieta pode passar despercebida, né? Geralmente essa é uma grande estratégia. Você fala: nossa, ele é um grande estrategista. Não, ele é só quieto, né? Então o Pedro, que não é quieto, é fácil de você perceber que ele era do grupo, né? Não és tu aquele? Daí o Pedro categoricamente diz: não sou. Esse não sou é o que João Batista disse quando os fariseus foram perguntar: tu és o Messias? Tu és Elias? Tu és o profeta? Ele diz: não sou, usando essa mesma expressão. Eu sou isso, né? Então esse não sou é muito enfático. Ele é enfático, não tem dúvida, não sou. Ele declara isso com uma firmeza enorme, né? Ora, os servos que estavam ali, né, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles aquentando-se. O texto não fala o que eles estavam falando. Nem sei se dá para fazer muitas elucubrações sobre isso. Mas Pedro está ali seguindo de perto. Ele quer ver o que acontece. Muda a cena, ainda a cena volta então para Anás. Veja que ele fez aqui o que é chamado de intercalação. O versículo 15 ao versículo 18 é uma intercalação num assunto. Então o assunto é Jesus diante de Anás, depois volta para Jesus e Anás, mas no meio tem essa intercalação, um tipo de parênteses. Ele faz uma parêntese, porque ele não pode deixar Pedro de fora. Existe uma palavra a respeito de Pedro. E o autor, neste sentido, ele é muito cuidadoso. Ele está amarrando todas as cenas juntas, né? Temos que lembrar que é uma narração, é um texto que está se desenvolvendo. E ele vai chegar, por exemplo, numa alta dramaticidade, né? Então, esse texto aqui é para ser lido
bem vagar, muito vagar, né? Os luteranos, pelo menos até na década de século XVIII, eles tinham que é chamado de oratórios, né? Ou paixões, ou seja, eles escreviam paixões, como por exemplo, Bach escreveu a paixão de São Mateus e de São João. Essa paixão de São João, ela dura 3 horas. Ela tem a duração de 3 horas de execução. É uma cantada com solos, né, corais, mas ela começa aqui, no capítulo 18, e não chega à ressurreição, é só a paixão. Porque a paixão, quando vem a ressurreição, já é no domingo, já é uma outra peça que vai substituir. E isso daqui é muito interessante, porque cada dia é uma parte dessa paixão. E os versículos eram musicados, versículo por versículo, é uma coisa assim impressionante, né? Então era uma maneira de evangelizar mais uma vez o povo que abraça a fé. Aí voltamos então para Anás interrogando a Jesus. Então aqui nós temos o mais velho, Anás, sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Não tenho nada para esconder, né? Estive sempre publicamente ensinando. Por que me interrogas? Ele fez uma pergunta, Jesus respondeu com outra pergunta. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Vocês têm aí informação de sobra do que eu ensino. Dizendo ele isto, um dos guardas, aí você tem aqueles sujeitos que são os cupinchas, né? Um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Tem essa cena aqui interessante, quando Paulo se apresenta para o Sinédrio, né? E ele fala alguma coisa e vai lá o sujeito. É assim que se fala com o sumo sacerdote? Daí ele diz: ah, não. Aí Paulo ele faz um estilo um pouquinho diferente, né? E na verdade Paulo provoca uma briga ali no Sinédrio. Vocês lembram disso? Dessa passagem? Vamos dar uma olhadinha, vai. Segura aí o capítulo 18. Vamos ver o Atos. Quando Paulo é interrogado. Deixa eu ver aqui qual que é o trecho. Capítulo 22 de Atos. Não, 23. Mais ou menos, né? Tem um outro trecho aqui, mas olha só, capítulo 23 de Atos. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Olha a resposta de Paulo. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Parede branqueada, tu que estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos. Não sabia que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Olha só, né? Então o Paulo já tinha pronunciado, mas ele volta, né? Que é uma autoridade. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, aqui vem a esperteza de Paulo, a sabedoria de Paulo, né? Exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Ele toma partido. Eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. É interessante essa jogada de Paulo, né?
ele sabe que tem dois grupos. Ele sabe que esses grupos se discutem de tempos em tempos. Tanto é que ele fez parte desses grupos. Então, o que ele faz? Ele toma partido. Aqui nós temos que lembrar que era outra configuração daquela que Paulo saiu. Ela já mudou, né? Aqui você está são mais de 20 anos depois, né? Então você está aqui numa outra configuração. Mas Paulo já sabe como é que mantém essa dupla, né? Daqueles do partido dos fariseus e aqueles do partido dos saduceus, né? Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns dos escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Daí a provocação é ter conteúdo mesmo, né? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Ou seja, o apóstolo Paulo venceu é claro, com risco, né? O texto diz assim: eles iam matar Paulo, cada um ia puxar para um lado e Paulo ia ficar em nada. Então, mas está dentro daquilo que Jesus falou: na hora que vocês estiverem sob julgamento, não se preocupe, é o Espírito Santo que vai dar essa sabedoria para a hora, né? Essa promessa do Espírito Santo falar na hora da perseguição é muito interessante, né? Se a gente olhar, ver assim, há casos de pessoas que eram queimadas vivas, né? Que foram queimadas vivas. Por exemplo, Jardim do Vaticano. Hoje é falado do Vaticano, mas eram jardins vaticanos. Ali muitas pessoas, muitos cristãos foram queimados numa pira de fogo, né? E a ponto de iluminar uma boa parte da cidade, né? E a tradição conta que eles cantavam, glorificando a Deus enquanto estavam morrendo. Pessoalmente, eu acho que pessoas que passam por esse suplício, como martírio, como mártir, elas são envoltas, revestidas pelo Espírito Santo. Ou seja, o dom da fé capacita essas pessoas a ficarem firmes ali e serem mais ou menos como aqueles homens que foram jogados na fornalha, que eles estavam até andando por ali, né? Então é possível que aconteça isso. Há registros, por exemplo, de pessoas que foram presas, acho que no Paquistão, duas mulheres, e uma delas conta que, na verdade, quando ela estava para ser julgada ou até possivelmente supliciada, ela disse que ela não temia, ela se encheu de fé, ela disse: eu não sei, mas é uma coisa sobrenatural. Então é maravilhoso isso, né? Ou seja, essa compensação que vem do Espírito Santo. Eu vou vencer isso, e você se propõe, você dá o primeiro passo, e o segundo passo é um revestimento da glória. Agir do Espírito Santo. É Ele que manifesta essa. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu acho que é legal. Eu vou dizer para vocês: orem por isto. Na hora dos momentos finais da sua vida, que todos nós vamos passar, que nós não pensamos muito, né? Nos primeiros 30 anos a gente não pensa, nos 40 depois a gente começa a pensar um pouco mais nisso. Está mais perto do que antes, né? Nesse momento, peça, desde agora para esse momento, peça que Deus revista a sua vida com o Espírito Santo. Ou seja, passar da vida para a morte cheio do Espírito Santo. Passar de maneira que seja assim uma alegria. O Espírito Santo pode dar isso para a gente. No versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus dons, os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele está falando de dons aqui. Versículo 1 diz assim: eu falo línguas dos homens, dom de profetizar,
dom da ciência, de fé, né? E até chegar a esse ponto. É um dom, então, do martírio. Às vezes a gente não passa batido, né? Mas é um dom de suportar o suplício. O Espírito Santo. É claro que tem que ser com amor. O amor é que vai fazer isso daí, né? Mas é interessante que há essa possibilidade, né? É muito forte isso, né? Não sei quantos irmãos já tiveram alguma experiência assim, de ser inundado pela glória momentaneamente. Depois você fica normal. Mas naquele momento você é contemplado pela presença do Espírito Santo, que você, caramba, você fala assim, nossa, que coisa, né? Não sei quantos já tiveram essa experiência aí. Teve? Mais alguém? Eu lembro de um caso, vou contar um caso aqui para vocês. Quando eu estava no primeira jornada de ministério, nós tivemos que enfrentar um problema de uma moça que ficava possessa no culto, né? E ninguém sabia, o presbitério não sabe lidar com essas coisas, né? Então nem achava que nem existia mais, né? Parece que a doutrinação era essa. Ele não age mais não, viu? Não age mais. Bom de doutrina, ruim de prática, né? Porque na verdade aparecia aquilo, dava um nó na cabeça. Mas e agora? E eu não sabia como fazer, e daí começou a vir gente ajudar, né? Foram várias semanas assim. E daí uma semana que já tinha acontecido várias, e ainda estava um nó na cabeça, porque parece que repetia. Nós reunimos para consagrar todas as coisas para essa moça, né? E a hora que a gente foi consagrar, ia começar a oração de consagração. Ela ia mudar todas as coisas, as suas práticas, aquelas coisas de fetiches e tal, né? Iam dar outras coisas para ela. Aí, a hora que a gente falou disso, que ia começar a oração, ela incorporou. Naquela hora. E eu já passei semanas pensando como é que seria se acontecesse na minha frente, né, comigo, porque sempre tinha alguém que ajudava, né? Mas no meu caso, como é que fica, né? E estava em jogo a autoridade, a pessoa do pastor. Ainda que o pessoal torcesse pela gente, ficava meio ruim assim, mas peraí, pastor aí com medo e tal, né? E o que aconteceu, que eu tinha pensado o seguinte, se acontecer isso, todo mundo vai ficar repreendendo, vai virar um tedéu, uma bagunça, né? Então nessa hora eu tenho que tomar a palavra e falar que nós vamos fazer tudo junto. E foi assim, né? Então na hora que ela incorporou, as pessoas começaram a repreender. Eu falei, opa, parem. Agora nós vamos falar todos juntos. Falamos o que era costume. Está amarrado em nome de Jesus. A hora que falou assim, ela travou, né? Cabelão para frente e tal. E daí eu disse assim, agora nós vamos mandar embora. Em nome de Jesus, sai! O interessante é o que aconteceu comigo nessa hora. Eu tinha planejado. Eu falei, tem que ser desse jeito, porque tem que ter um plano. Então, nessa hora que ela incorporou, eu senti na hora. A hora que ela ficou assim, eu senti uma eletricidade que vinha dos pés até a cabeça. Não é da cabeça aos pés, dos pés até a cabeça. E eu senti um revestimento, e eu tive uma autoridade como nunca tive na vida. Não precisava ter falado para o pessoal todo, mas era importante que todos também soubessem que nós temos vitória nesse assunto, né? E nesse momento assim que eu falei, todo mundo também ficou envolvido nisso. E quando saiu, virou uma alegria. Mas foi instantâneo, coisa de segundos. Tem um lá que veio lá, estava olhando para trás, não percebeu, perdeu tudo. Até hoje, hoje ele já faleceu, mas ele nem sabia o que aconteceu, né? Mas foi interessante porque houve dois momentos, um momento de poder e um momento de alegria. A alegria foi assim, estonteante. Então, quando eu estou falando disso daqui, da morte, dessas coisas, eu estou dizendo, olha, que esse tipo de experiência venha à nossa vida, nesse momento, lá quando a gente estiver nessa situação, porque isso é promessa de Deus. Sim. Tá certo? Então, na verdade foi uma resposta da oração, né? Falei, naquela hora estava aflito, mas daí respondeu a oração dessa maneira, né?
Ou seja, isso daí faz parte da carreira cristã. Da carreira cristã. Um teólogo do século XVIII, né? Jonathan Edwards, não sei se já ouviram falar dele, viram os sermões dele. Esse homem, ele fala sobre essas experiências. Ele foi, acho que o primeiro diretor-presidente daquela universidade, acho que Harvard, se não me engano, em Harvard, né? Mas ele era calvinista. E olha, na verdade foi o grande primeiro teólogo norte-americano, e presenciou muitas dessas coisas. Vale a pena ver ele. Ele fala sobre essas. Ele diz: olha, as experiências de Deus estão aí, né? Então ele conta isso. Então, tendo dito isto, eu acho que eu fiz uns adendos aqui, né? Umas voltas, né? Voltando para o Anás, né? Jesus deixa esse homem sem resposta, né? Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? E aí, essa daqui é um pré-julgamento, sabe? Ele não é um julgamento final, ele na verdade é uma prévia que ele fez aqui com o sogro, porque aí quem está investido da autoridade é o outro, né? Aí volta ao Pedro, mais um parênteses, né? Versículo 25 a 27. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Lembrou da gente, né? Olha, estava aquentando, continua se aquentando. É que a gente, por exemplo, nós já faríamos um filme, né? Mostrando assim, né? Aqui o filme não existia existia a narração. Então ele está falando, lembrou, olha. Porque o leitor pode pensar: não, e o Pedro? Só falou que Pedro fez alguma coisa, mas não cantou o galo ainda, né? Então, lá estava Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Para ficar bem firme, né? Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? Aquele corajoso. É interessante que ele faz questão de lembrar: um daqueles que viu o Pedro decepar estava ali. E o Pedro mente. Não é só negação, ele está dizendo, mentindo aqui. Pedro está mentindo. Não é simplesmente ele negou Jesus. O negou Jesus é interessante, né? Por exemplo, quando se fala aquele que me negar, esse negar é o seguinte, ó. Então, se você negar Jesus Cristo, você sai em liberdade. Se você não negar, você vai para a fogueira. É nesse sentido, a pessoa não mente. Não mente. Então, se ela nega, ela diz: não, eu nego sim, eu não quero seguir mais ele. É uma apostasia. Do Pedro aqui, ele está mentindo. Ele mentiu 3 vezes, né? 3 vezes a mesma pergunta: não estava com ele, você não era um deles? Eu vi você lá. Não era, é parecido com eu, não era eu. Tem uma música assim até, né? Não era eu, era alguém parecido. O carro parecia meu, mas não era eu. Então Pedro diz. Agora veja o que acontece aqui. Versículo 26 diz: um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Cantou o galo. Imagine a situação. O texto não vai trabalhar muito essa questão do Pedro depois, né? Em outros textos diz assim, que ele saiu e chorou amargamente. João não fala. Porque a luz daqui é para Jesus. Aqui é um pouco marginal isso, mas mostra que Jesus tem essa soberania, né? Aí vai aparecer uma outra figura nessa história toda, que é Pilatos. Então, Jesus então é levado a Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás. Acho que é isso mesmo. Eu pulei alguma coisa? Não, já foi. De Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, já está começando. Cantou o galo, né? Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Veja só, ao mesmo tempo que eles têm um espírito assassino, homicida, eles ainda se preocupam com a religião. Religiosidade externa somente, né?
Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Temos que lembrar que na época da Páscoa, o quartel, o general a sede da guarda, do poder romano, não era em Jerusalém, era em Cesareia, né? Cesareia de Filipe. Então, nesse período que ia começar a Páscoa, ele transladava toda a soldadesca para Jerusalém. Você pode perguntar, mas por quê? Porque as celebrações festivas, elas não eram só, principalmente a da Páscoa, ela não era simplesmente uma celebração religiosa, era uma celebração nacional, que falava da libertação do Egito. E isso trazia sentimentos de revolta. Então era muito fácil você levar um povo assim nesse momento a se insurgir contra o Império Romano. Então Roma mostrava seu tacão, mostrava sua força, enchendo de soldados nesse período, para coibir qualquer manifestação, né? Então é por isso que Pilatos não está longe do palácio do sumo sacerdote, porque ele está fazendo serão ali, vamos dizer assim, preparando-se para o dia da Páscoa, né? Aí ele pergunta para o pessoal que trouxe ele, né? Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaria. É meio uma resposta assim meio marota, né? Por que está aqui? Ele quer saber por quê, e quer saber a acusação. Se não fosse, nós somos justos, né? Então estão falando da sua. Replicou-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e julgai segundo vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. A questão aí é questão de jurisdição, né? Então, os judeus, eles querem levar Jesus à morte, né? Por blasfêmia, seria essa a acusação. Mas falar que Jesus é um blasfemo para Pilatos não faz diferença, não tem nada a ver com Roma. Então o que eles têm que fazer? Como eles não podem promulgar ou executar a sentença de morte, ele já está declarado morto para esse pessoal, né? Eles querem agora o aval do império. Eles não podem matar ninguém, não tem direito. Esse direito não existe para eles, mesmo que ainda que haja, por exemplo, na escritura um tipo de suplício assim, eles não têm, porque Roma domina sobre eles. Ia causar outra encrenca. Então o que eles fazem? Eles levam para quem pode executar. Só que muda a configuração da acusação. Não é mais religião no sentido nosso, né? Mas é no sentido político. Então a queixa se torna de queixa religiosa, teológica, para uma queixa política. Se Jesus fosse condenado pelo Sinédrio e eles executassem a morte de Jesus, a pena seria apedrejamento. Jesus seria apedrejado, tá? Mas como Jesus fala que ele seria levantado, e aí é a cruz, então tem que ser uma pena romana. Então a cruz é uma pena romana, não é uma pena judaica, né? Ainda que diga assim, ó, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, quando fala lá nos livros da lei, e Paulo cita isso em Gálatas, esse pendurado no madeiro é a forca. A forca que as pessoas, por exemplo, uma pessoa que poderia ser condenada à morte, ela era enforcada, mas era um madeiro que segurava. Então daí que vem essa história, né? Pendurado no madeiro. Os romanos se tornam então a crucificação, que é a pena máxima. É a pena máxima que os romanos impunham à pessoa, tá? Então eles estão colocando, na verdade é que eles são muito espertos, né? Então quando eles dizem assim, a nossa lei, a nós não é lícito matar ninguém,
Ele está cumprindo sem saber o projeto de Deus, o plano de Deus, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando porque havia de morrer, né? Por modo do que havia de morrer, ou seja, a cruz. E aí então começa o interrogatório. Até aqui é preparação. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? A pergunta tem a ver com isso. Se ele se diz rei dos judeus, você está dizendo assim, ó, é um crime contra Roma. Tanto é que lá na multiplicação dos pães, lembram que eles queriam fazer de Jesus rei e Jesus não aceitou? Então há vários lugares aqui no Evangelho que vão falar sobre isso. Mas aqui ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Característica de Jesus: a pessoa pergunta, faz uma pergunta, Jesus responde com uma pergunta. Já perceberam isso no Evangelho? Sempre assim. Jesus pergunta, a pessoa pergunta, Jesus faz uma pergunta. Se a pessoa responder, ele responde. Se não responder, ele também não tem o direito de responder, né? Então ele continua sendo dentro do seu costume, né? Replicou-lhe Pilatos. Pilatos também pergunta: porventura sou judeu? Ele se sentiu ofendido. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O Pilatos está sem provas, sem conteúdos aí para condenar Jesus, né? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É rei, mas não deste mundo. Ou melhor, não nos moldes deste mundo. Não nos moldes deste mundo, né? Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Pegou caiu na conversa, né? Ou na discussão. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí a pergunta capciosa de Pilatos: que é a verdade? A verdade está na frente dele e ele não consegue. Então, na verdade, tem essa ainda a questão das trevas e da luz. Ele não dá muita atenção para isso, né? Não desanda. Ele está preocupado em terminar o seu serviço ali. É cedo ainda, esse pessoal judeu está só aprontando. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pilatos julgou certo. Ele percebeu que aquilo era intriga. Ele estava sendo um objeto de duas intrigas, de dois grupos. Na verdade, ele estava percebendo: eu estou no meio de uma farofa aí, vamos dizer assim, né? É intriga. E ele quer acabar com isso, né? Versículo 39. E é costume que entre vós que eu vos solte por ocasião da Páscoa, alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Veja só, se eles falarem assim, falassem assim: sim, é rei dos judeus. Vocês dizem: nós queremos que solte o rei dos judeus. Então vocês acabam ficando comprometidos, né? Aí a resposta: então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então eles estão trocando Jesus por Barrabás. Existe uma tradição textual que coloca assim, que o nome de Barrabás deveria ser Jesus Barrabás, né? Que era um nome comum. Então alguns acham assim que ele falou de Jesus, o pessoal estava falando do Jesus ou do Barrabás. Isso é uma ideia de trocadilhos, né? Mas na verdade, o Barrabás ia ser crucificado, né? Ia ser crucificado. Ou seja, por que essa palavra salteador aí tem a ver, né? Salteador é zelote, o zelote. O que faziam os zelotes? Zelote era um grupo revolucionário que queria expulsar Roma das suas terras. Então eles roubavam, saqueavam para promover o levante, né? Então quando se fala de um zelote, ele é perigoso nesse sentido, mas ele não é perigoso moralmente, podemos dizer assim.
O zelote não é alguém que está procurando fazer mal para o seu povo. Às vezes faz, mas é mais no sentido de vingar em relação a quem deve ser a pessoa que deve ser sacrificada mesmo, né? Aí você percebe um pouquinho disso daqui, já você tem assim uns grupos terroristas, né? Zelote tem um pouco de terrorismo. Daí você olha, onde é que nasceu, onde está? Daí você olha lá para o Oriente Médio, você vê isso daí, parece que não terminou, né? Então, em Lucas, Jesus fala, você diz o Lucas que Jesus foi crucificado entre dois homens, e um até fala, por exemplo, desça daí, não sei o quê, se é o Cristo que nos liberte, faça alguma coisa. Daí o outro diz, não, nós estamos errados, ele está certo. Senhor, lembra-se de mim quando entrares no seu reino. Sim, estarás comigo no paraíso. A palavra ali que é traduzida por ladrão, a gente fala dois ladrões, né? Eles não eram ladrões, eles eram bandidos. Há uma diferença, pelo menos lá no período. O ladrão rouba, furta, né? Esse daqui não, rouba por causa, se ele faz algum furto, se ele comete algum crime, é para essa causa da revolução, para expulsar os romanos. Então, a palavra lestes, que é traduzida por ladrão, na verdade ela deveria ser traduzida por bandido. Ele é um bandido. É um bandido que espera o reino de Deus, mas é um bandido pela violência, pela espada. Mais ou menos como Pedro lá no... Tá? Então, esse seria o que o Roma teme muito, é isso. Veja, então agora Pilatos dá a chance, olha, você tem um sujeito que é ruim, Barrabás, e você tem esse daqui que não é ruim. Escolha, e o pessoal escolhe Barrabás. Então veja como a coisa ela sai do ambiente religioso, mexe com a política e tenta resolver. Só que aparentemente eles estão levando a melhor, né? No entanto, o livro todo, esse texto todo vai mostrar o seguinte, ó, nada aconteceu por acaso. O Senhor é Senhor em todos esses momentos. Então, é bonito ler isso, né? Vale a pena a gente ler com calma, perceber esses detalhes, essas reentrâncias aí, e as ligações, né? E ver como vai se projetando a obra de Deus narrada. Antes ela era simplesmente como falada, né? Resumida. Por exemplo, Paulo não falava o evangelho dessa maneira aqui, né? Talvez conhecesse, mas ele falava de uma maneira argumentativa. Com o tempo, houve a necessidade de se fixar as lembranças por escrito. Então, nós temos aqui um modo de evangelizar por narrativa, por descrição. Então, se uma pessoa você quer que uma pessoa seja evangelizada, leia com ela o Evangelho de João. E deixe que ela mesma descubra. Porque o Evangelho de João ele é tão forte que ele mesmo vai conversando com a pessoa, e o Espírito Santo, é claro, né? Vai movendo e apresentando esses conteúdos. Não é informação histórica. É fácil ter informação histórica, viu, gente? É fácil. Hoje, principalmente, você digita qualquer palavra ali, você tem um monte de informação histórica. Uma coisa é você ter informação histórica, a outra é fazer uma aplicação dessa informação, e que é a mais do que essa informação. Graças a Deus que seja assim, senão poucos iam conseguir. Na verdade, é a aplicação do Espírito Santo que é feita constantemente a partir do próprio Evangelho. Não precisa a gente forçar nada. É isso, 10h32. Alguém quer comentar alguma coisa? Na verdade, Deus é o restaurador, né? Ele tem exemplos na Bíblia toda, aí no Davi e outros, né? Restaura. Sansão, para mim, é um exemplo típico. Sansão foi chamado para ser um profeta, um juiz, né? E num agir profético, como é que chama? Nazireu, né? Um nazireu consagrado a isso, mas ele quebrou tudo, né? Mas no fim ele consegue, no fim ele consegue retornar à missão. Por quê? Porque ele arrepende, né? E o Espírito Santo renova. Então o Espírito Santo é maravilhoso. Graças a Deus que nós somos dependentes do Espírito, não da crítica ou do palpite humano, porque se for assim ninguém fica. O que é, João? Interessante isso. O Brasil, né? Ali, fazendo um assadinho ali, né?
É muito bom isso, muito bom. E é verdade mesmo, né? E Jesus, bom, ele vai falar aqui nesse texto depois, né? Mas essa consagração, essa reparação é o próprio Deus que dá, né? Então, de fato, como o Anderson falou, nós precisamos ter olhar para as pessoas mais como o olhar de Jesus, né? Porque se a gente olhar para a gente não vai ter muita gente que sobre, não, viu? E a gente pode ser que nós também não sobremos. Tá bom. Obrigado pela atenção. Peço que os irmãos e irmãs sejam abençoados e tenham um ótimo domingo. O pastor Tony acho que está recuperando ainda, né? Será que hoje ele vai estar aqui? Deve estar, né? Deve estar. Ele estava com Covid. A gente até esquece que isso existe, né? A gente passou por um tempo que era só isso, agora a gente acaba, pensa que é, né? É que parece que desapareceu de fato, né? A coisa era tão forte que de repente, e havia notícia, tudo, era complicado, né? Mas vamos rogar por isso. Vou pedir que o nosso irmão Anderson pode fazer uma oração e rogar